Fala, nação rubro-negra, tamo junto novamente para mais um vídeo aqui no canal Fla-Cegueta. Sejam todos bem-vindos, sou Fábio Saúza, deficiente visual e analista de futebol. Gente, olha aqui, quinta-feira o Flamengo vai estar em campo para enfrentar a equipe do Remo. O jogo vai começar às 8 horas da noite, Maracanã. E o árbitro será o senhor Paulo César Zanovelli. Alguém aí se lembra do Zanovelli? Eu me lembro muito bem, eu vou te falar. Zanovelli apitou aquele jogo contra o Grêmio, Flamengo e Grêmio também no Maracanã, onde o Flamengo foi um rolo compressor e no finalzinho ele inventou o pênalti para o Grêmio, qual o goleiro deles lá converteu. Uma bola que foi na mão do Ayrton Lucas de modo involuntário. O movimento do Ayrton foi totalmente natural com relação ao movimento, ou seja, nada de pênalti, nada de pênalti. O VAR não chamou e o árbitro manteve a sua decisão. Quer dizer, o conjunto de arbitragem daquele jogo ali foi altamente tendencioso contra o Flamengo. O Flamengo amassou o Grêmio, porém conseguiu somente um gol com a Arrascaeta. Não soube aproveitar a vantagem técnica sobre os tricolores. E no final o Zanovelli deu aquele porrãozinho para tirar 2 pontos do Flamengo. Mas não há de ser nada, porque o Flamengo, apesar de tudo, conseguiu bater campeão do mesmo jeito. Agora, vamos lá, vamos ver o que o senhor Zanovelli vai aprontar na próxima quinta-feira. O Flamengo vem em franca recuperação no campeonato. Hoje o Flamengo é o 5º colocado, está com 10 pontos, com um jogo a menos. O problema do Flamengo é somente o São Paulo, que tem 16 pontos, né? O Flamengo colocando seu jogo em dia contra o Mirassol e vencendo, fica 13. Virtualmente estamos à frente do Fluminense, à frente do Palmeiras, isso pelo critério de desempate, que é saldo de gols. Então tá tudo dominado. Eles vão tentar, será, parar o Flamengo no apito? Vamos ver, quinta-feira, ficar ligado aí. Será o 8º jogo que o senhor Zanovelli apitará do Flamengo. Ele começou a sua jornada conosco em 2021 e apitou 7 jogos. Só que o retrospecto nosso é favoritaço, né, cara? Porque é o seguinte, 7 jogos, 4 vitórias e 3 empates. Então, por mais que o Zanovelli erre ou manipule, não estou querendo dizer nada, o Flamengo, querendo ou não, vence ou empata. Mas claro que quinta-feira a vitória tem que vir a qualquer custo. Bom dia, nação, boa tarde, boa noite, estamos juntos novamente. Cara, um vídeo pós convocação de Léo Pereira, Danilo e Alexandro para os próximos 2 amistosos da seleção brasileira, Brasil e França, Brasil e Croácia. Primeiro no dia 26, agora desse mês, e o outro no dia 31, convocação da seleção e data FIFA como um todo, que prejudica demais o Flamengo para o confronto contra o Red Bull Bragantino. Mas daqui a pouco eu vou trazer a provável escalação do Flamengo, já pensando no Bragantino. Vocês verão que, apesar de tudo, o Flamengo vai com um timaço, meu irmão, com um timaço para pegar mais 3 pontos lá em Bragança Paulista. Antes de falar da convocação do Carolino e trazer outras informações, como por exemplo a aprovação do Marcos Leonardo para juntar-se ao Flamengo, é isso aí, cara, Marcos Leonardo está aprovado. Quero pedir que vocês deem um like no vídeo, quero pedir que vocês se inscrevam no canal Fla-Cegueta, quero pedir que vocês comentem acerca dos assuntos aqui abordados. Vamos lá, Léo Pereira na seleção, você compra essa ideia, mereceu ou não? Deixa aí teus comentários, por gentileza. Tem o hype, tem os produtos linkados, enfim, tem um clube de membros, tem toda a sorte de engajamento para você ajudar aqui o meu trabalho. Então conto com a Amarov, até porque flamenguista ajuda flamenguista. Quem quiser curtir uma música do Mengão, também acessa aí o canal Discoteca do Mengão, que é um trabalho que eu faço com a minha esposa Ana Souto. Canal sobre música, né? Só do Flamengo, tem todo o estilo que o carioca gosta, que o rubro-negro gosta, que é funk, pagode, black music, eletrônico, deep house, trance, rap, trap e assim por diante. Só música maneira do Mengão. Acessa aí Discoteca do Mengão, se inscreva lá e simbora, gente. O Marcos Leonardo foi aprovado pelo Leonardo Jardim. Tanto Léo Pereira, Léo Ortiz, Marcos Leonardo Jardim. Cara, parece até aqueles times que tem uma porrada de Mateus, né? Outro dia eu tava vendo isso aí. Teve um jogo recente aí do Brasileirão que tinha uns 5, 6 Mateus envolvidos na partida. Pelo amor de Deus. Então o Flamengo trazendo o Marcos Leonardo vai ser uma enxurrada de Leonardo. Pelo amor de Deus. O que acontece? O Jardim, a diretoria levou o nome do Leonardo para o Jardim analisar e ele aprovou. Cara, não tinha nem que pensar muito, nem inventar roda acerca deste assunto. Eu venho falando para vocês. O Flamengo precisa urgentemente de um outro camisa 9, pois só tem um Pedro e o Alcian tá sempre na corda bamba para ser negociado, né?
Então a gente precisa muito do outro camisa 9. E o nome mais provável voltaria a ser, pela lógica, do Marcos Leonardo. Acabou. Então, o que foi noticiado ontem de modo oficial pelo paparazzo rubro-negro, pô, que me perdoe aí, gente, mas a gente já vem falando há muito tempo aqui e eu não sou também gato mestre de nada, não. É que o conceito da notícia ele é tão evidente, tão óbvio, que não tem nem como tu se regozijar pelo crédito, sabe? Então, Marcos Leonardo pode ser jogador do Flamengo, só depende do Flamengo. Ele está no seu segundo ano de contrato com o Al Hilal, está terminando o seu segundo ano, e nessa temporada ele fez somente 28 jogos, tá? O brasileiro Marcos Leonardo, 28 jogos, marcou 15 gols e deu uma assistência. Tu pode dizer o seguinte, cara, é uma quantidade interessante de gols? É, pior que é. Mas quando tu pega a fragilidade do campeonato árabe, tu acaba entendendo que são números, pô, assim, eu considero discreto, apesar de eu também considerar o Marcos Leonardo um bom atacante. Ele não é um monstro, ele não é o Pedro é muito melhor do que ele, na boa, não é, mas ele é um atacante que chegaria para o Flamengo para somar o seu valor técnico, até porque, é o que eu costumo dizer, qualquer atacante que tenha uma certa qualidade técnica, recebendo a profusão de bolas que agora o Leonardo Jardim vai proporcionar a todo centroavante, claro que ele vai colocar um monte de bola para dentro. Então, sim, tomara que ele venha, pois ele vai contribuir. É um jogador caro, a saída dele do Al Hilal não deve ser dificultado, porque os próprios árabes já tentaram livrá-lo, assim, ficaram predispostos a negociá-lo nessa janela de início de ano, só que nada aconteceu. O salário dele é alto, mas tudo é negociável. Então, ó, o Marcos Leonardo pode sim chegar ao Flamengo depois da Copa do Mundo, mas nada impede do Flamengo continuar olhando para outros atacantes, outros pontas, outros meias, outros volantes, como Danilo. E assim vai. O Flamengo tem que estar sempre buscando reforços, pois a temporada começou. Tu quer ver? Porque eu estou dizendo, a data FIFA está em viés de ocorrer. Dia 26 já tem o jogo do Brasil contra a França, então o futebol do mundo inteiro para as seleções desfilarem seu talento. O Flamengo perdeu Danilo, Alexandro e Léo Pereira, correto? Provavelmente perde Arrascaeta, Varela e De La Cruz para o Uruguai. Perde o Pulgar para o Chile, perde o Carrascal para a Colômbia, perde o Plata para o Equador, tá? Só aí temos 9 jogadores, 9. Estão dizendo aí que o Jorginho, inclusive, pode ser convocado pela seleção italiana. Caso ele seja, 10. E por que não você considerar que o Rossi finalmente pode ter uma oportunidade na seleção argentina como terceiro goleiro, por exemplo? Pelo que o Rossi vem fazendo, a quantidade de pênaltis que ele vem pegando, por que não merecer? Mas vamos lá, desconsidera Jorginho e desconsidera a convocação do Rossi. Os outros que eu acabei de citar são sempre convocados. Então o Flamengo não deve usar esses atletas contra o Bragantino. Por quê? O segundo jogo da data FIFA, que é Brasil e Croácia, para ficar só no nosso meio aqui, é no dia 31, quando termina a data FIFA no mundo inteiro. O jogo contra o Bragantino é dia 2. Dá tempo dos caras voltarem? Dá tempo, mas em quais condições eles voltam, sabe? Quais condições? Então não tem como tu contar com o ovo no C da galinha, concorda? Vamos lá. Tantos desfalques contra o Bragantino. Qual deve ser o time que o Jardim deve pôr a campo? Considerando que o Rossi fica com a gente. Então vamos com o Rossi. Emerson Royal, que está evoluindo, graças a Deus, lateral direito está evoluindo. Dupla de zagueiro, Vitão e Léo Ortiz, muito bom, embora os dois joguem pela direita, mas dá para um ir pela esquerda, principalmente Léo Ortiz, né? Então vamos com Léo Ortiz e Vitão, e na esquerda, Ayrton Lucas. Tá tudo bom, tá tudo muito bem. Meio campo, considerando que o Jorginho continua, vai com Jorginho, Everton Araújo e Paquetá no meio campo. Tá bom demais. Trio ofensivo, Samuel Lino, que tá jogando muito, tá jogando legal, essa que é a grande verdade, Pedro e o Luiz Araújo. E o Luiz Araújo na ponta direita. Então olha que massa, cara. Pedro, Luiz Araújo, Samuel Lino, Paquetá, Jorginho, Everton Araújo, Emerson Royal, Ayrton Lucas, Léo Ortiz e também o Vitão, mais o Rossi no gol. Porra, aí agora a gente coloca a prova o elenco do Flamengo. Nessas horas que a gente vê. O maior elenco do continente está aí, a prova real. O Flamengo vai vencer o Bragantino com ou sem data FIFA atrapalhando, né? Falar em data FIFA, seleção, a convocação ontem do Carlo Ancelotti dividiu opiniões. Eu vou ficar somente na questão dos nossos rubro-negros que foram convocados, porque eu não tô nem aí para os demais clubes, não tô nem aí para os demais atletas, sinceramente não tô nem aí para a seleção brasileira.
Eu sempre digo aqui no canal que a minha seleção é vermelha e preta. Eu não me envolvo com seleção brasileira, não me envolvo com jogo de seleção, mas pelo dever do ofício, sim, vou ter que me envolver com a Copa do Mundo, porque são 30 dias de futebol onde o mundo inteiro para assistir e não tem Flamengo nesse período. Tá? Tem notícia, mas não tem Flamengo com bola rolando. Então tem que se envolver. Mas, em suma, os convocados, se Neymar vai, se Neymar não vai, não tô nem aí. Mas vamos lá, a convocação do Danilo, do Alexandre e do Léo Pereira. O Danilo, ele vai para a Copa do Mundo pela meritocracia, pela história que ele construiu ao longo desses anos com a seleção, embora não tenha ganho Copa do Mundo, mas ele tem a moral, tem a liderança e o Ancelotti quer que ele vá para ser uma espécie de gerente de molecada no vestiário. Só pode, velho, só pode. Ele vai para motivar e não para jogar. O Alexandre, cara, também é outro veteranão que está indo pela meritocracia, apesar de ter um momento um pouquinho melhor do que o do Danilo, já que no Flamengo ele basicamente é titular. O Danilo não, o Danilo é banco e acabou. Mas o Alexandre, querendo ou não, é titular, então acaba justificando, ambos estarão na Copa. Agora, Léo Pereira é sacanagem. Gente, somos rubro-negros, amamos o Flamengo, defendemos nossos atletas, porque eles são os nossos guerreiros, e vamos lá. Pô, responde aí nos comentários. Léo Pereira merece estar nessa Copa do Mundo? Aliás, na Copa do Mundo ele não vai estar, desculpa, vou corrigir aqui. Léo Pereira merece essa convocação perto da Copa do Mundo? Evidentemente que não. Não. O Léo Pereira nesse ano está jogando mal. O Flamengo agora que está voltando a se reorganizar. A defesa agora que está voltando a jogar bem. Cara, no início da temporada, Léo Pereira e Léo Ortiz, já falando Danilo nem jogou. Léo Pereira e Léo Ortiz, tragédia, lástima absoluta. Pô, os caras fazendo gol o tempo todo entre os dois. Gol nas costas do Léo Pereira, ele nem subia para cortar a bola, errando saída de bola. O Ortiz vem pior, mas o Léo também não vem bom não. Aí tu vai falar assim, pô, Fábio, mas ano passado ele jogou muito. Porra, beleza. Ano passado ele jogou muito nos dois sentidos. Muito de quantidade e muito de qualidade. Foi xerifão e tudo mais. Só que, por que ele não foi convocado ano passado? Já que ele jogou tanto, por que o Ancelotti não olhou para ele no passado? Né? É sacanagem, né? É sacanagem. Aí ele esse ano não joga nada e é convocado. Aí outro fala assim, pô, Fábio, mas aí ele voltou a jogar bem, então mereceu. Tá, pela lógica, já que ele voltou a jogar bem e mereceu, cadê o Pedro que não foi convocado? Se ano passado 100% dos programas esportivos e a galera toda que comenta essa bagaceira aí diz o seguinte: o Pedro tem que ser o titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. Isso todos diziam ano passado. E o Pedro jogou muito, depois machucou, desapareceu, evidentemente. Esse ano voltou meia boca, porque o Flamengo todo voltou meia boca, porque o Felipe Luiz fez questão de destruir tudo que havia construído. Só que, ao mesmo tempo que o Jardim chegou, o Léo Pereira evoluiu, o Pedro evoluiu. Cara, o Pedro tá fazendo gol a balde, gol com qualidade, o Pedro tá dando assistência, tá jogando solto, tá se movimentando, tá marcando, tá vindo no meio campo buscar a bola. Quer melhor do que isso? Pô, se a lógica da evolução serviu para levar o Léo Pereira à seleção brasileira, por que não o Pedro também não foi? Então é completamente contraditório. É completamente contraditório. Na verdade, essa escalação do Ancelotti é mais do mesmo. O Ancelotti se vendeu à CBF, o Ancelotti se vendeu aos empresários da CBF, os patrocinadores, porque se não fosse dessa forma, não teria alguns nomes ali. O próprio Danilo, tá? Veterano que não joga, tá na seleção. Pô, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Então eu achei incoerente a convocação do Léo Pereira e mais incoerente a não convocação do Pedro, e agora eu queria a tua opinião. Isso é amistoso? É amistoso, pode ter certeza que Léo não vai para a Copa, foi nessa aí só porque é amistoso e tudo mais, não vai para a Copa, chega na hora H, os carimbadinhos estarão ali, os queridinhos da CBF estarão ali, inclusive o Neymar, que teve esse terror de biquíni aí dizendo que a parte física do Neymar não garante, mas as portas estão abertas para ele vai para a Copa, tá arriscado o Paquetá ir para a Copa, e assim por Richarlison vai para a Copa, aquela mesma papagaiada de sempre, que a seleção brasileira vem sendo desde sei lá quando, há muito tempo, é uma papagaiada sem tamanho. Então é isso, para mim, credibilidade alguma nessa convocação, injusta a presença do Léo, também injusta a presença do Danilo e assim por diante. Mas, como eu disse, tô nem aí para a seleção brasileira, vamos assistir os amistosos, depende, se eu tiver num dia legal, eu assisto, se não tiver, vou assistir um filme na Netflix que eu ganho muito mais. Valeu, nação rubro-negra, muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, tamo junto. Dá o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilha e bora produzir mais conteúdo. Daqui a pouco tem mais aqui no nosso Fla Cegueta. Valeu!